Pode? Então vamos lá. Caminho, Verdade e Vida, boa noite a todos e todas. Psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é o número 73. Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Está em João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos sem mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No turbilhão das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos, no entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. O título da mensagem é oportunidade. A oportunidade para o trabalhador, a oportunidade para o cristão, Emmanuel já fala que é agora, nesse exato momento. E ele vai aqui, Emmanuel, falando que existe o bom trabalhador e o mau trabalhador. O mau trabalhador só vê problemas, né? Está sempre reclamando, não está satisfeito, aqui não é bom. Me lembrei até daquele caso lá do livro Nosso Lar, naquela senhora que foi pedir uma colocação lá, né? Estava junto com o André Luiz, e o André Luiz só escutando. Ela, mas ali são as pessoas assim, lá não tem condições de trabalhar desse jeito, e ela vai enumerando um monte de problemas e dificuldades para trabalhar. Aquilo ali é um exemplo interessante, porque se a gente observar, às vezes nós somos trabalhadores queixosos. Precisamos observar isso aqui. Então, todas as situações, os desafios, as pessoas que trabalham conosco, que são oportunidade da gente crescer junto, às vezes, normalmente, o mau trabalhador, ele reclama das condições, reclama da ferramenta, reclama das pessoas, e assim vai, né? Então, ele vai dizendo isso aqui. Já o bom trabalhador é diferente. Ele entende, ele capta o sentido profundo da oportunidade que ele recebeu. Ele percebe que aquilo ali, aquela oportunidade de trabalho, é algo muito importante para ele, que ele não vai malbaratar, ele não vai deixar passar. E o que ele faz então? Ele começa a valorizar tudo que tem pelo caminho, não importa o que vem, ele consegue extrair daquela situação, ou das pessoas, o que é importante para o seu crescimento por conta da sua contribuição no trabalho com Cristo. E não importam as condições, ele dá o exemplo aqui, planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. E assim vai. Aproveita as lições, porque nós, até aqui no final, ele fala que a gente ainda está num trabalho de construção. Então, a nossa semeadura vai ter uns momentos difíceis, sim, mas esses momentos são momentos de aproveitamento do cristão.
E é exatamente o que ele fala, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata. Estamos construindo ainda isso, né? Mas agora é a oportunidade perfeita. Então a gente, vou esperar melhorar, vou esperar a situação. Não, agora é o momento. E para finalizar, fala que os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que a sua época de trabalho redentor está pronta. Então, se a gente está servindo e está servindo com vontade, se estamos servindo, aproveitando e aprendendo as lições do caminho, a gente sabe que a seara do Cristo, né? Quando ele chama lá para aqueles trabalhadores da última hora, né? Que ele fala assim: vem trabalhar aqui no meu campo, é o mundo. Então, é o trabalho na casa espírita, mas é um trabalho também na nossa casa, é o trabalho com a nossa família, aonde Deus nos colocou, a gente tem um trabalho ali de servir ao Cristo naquele local. E então tem uns que estão despertos, tem uns que estão cegos. Ele dá, além do bom e do mau trabalhador, ele dá essa analogia também do desperto e do que tá cego. Então, o que está desperto, não importa onde ele esteja, ele vê frutos em todas as situações e consegue colher esses frutos. E ele fala que, então, para finalizar, que é o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Não é para aguardar, é para trabalhar. Finalizei. Tá bom, tá certo. Então, nós vamos nos preparar agora para a prece, né? E vamos pedir a todos que pensem naquelas pessoas que gostariam de beneficiar com a prece, mas pense, como eu sempre digo, com convicção, na certeza de que elas serão atendidas de acordo com as suas necessidades, naturalmente, né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos abrir o nosso coração, vamos nos entregar, assim, a Jesus, ao nosso mestre maior, para falar com ele, conversar com ele um pouquinho, para agradecer a esse nosso benfeitor, esse nosso guia, nosso modelo, agradecer a ele por tanto amor com que ele nos favorece sempre. Mesmo na hora da dor, na hora do sofrimento, nós sabemos que tudo aquilo são coisas necessárias pelas quais devemos passar, mas que não estamos sós, porque Jesus está conosco, está nos amparando, consolando, sustentando-nos na caminhada. Então, Jesus, querido, obrigada, amigo maior. Nós todos aqui reunidos, que estamos reunidos, porém distantes, nós agradecemos, Senhor, essa oportunidade bendita que nos é oferecida através dessa tecnologia que permite que nos encontremos, que estudemos juntos, que ouçamos as palestras, os estudos. Muito obrigada, Senhor. Nesse momento que estamos aqui, nós queremos pedir também, Mestre amado, porque somos eternos pedintes, pedir ao seu coração amoroso por todos aqueles que sofrem nesse momento, em consequência dessa doença terrível que está em todas as partes do mundo, ceifando vidas. Nós pedimos, Senhor Jesus, por aqueles profissionais da saúde que estão dedicando seus dias, suas horas, lutando contra essa enfermidade. Nós pedimos proteção para eles, para todos aqueles que estão em serviço, nos hospitais, nas clínicas, nos consultórios, em todos os lugares onde houver alguém trabalhando pela saúde da nossa. Nós pedimos por essas pessoas, Senhor, o seu amparo, a sua proteção. Muito obrigada, Mestre amado. Nós rogamos também por todos nós, pelos nossos familiares, nossos lares, que nós
tenhamos em nosso coração firme a fé, a confiança no seu amparo constante. E pedimos também, Senhor, o seu amparo e a sua inspiração para a nossa querida Valdívia, que vai trazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Tá bom, amigos queridos. Como eu disse, né? Quem vai fazer o estudo de hoje é a Maria Valdívia. Para quem não a conhece, ela é coordenadora do ESD da Tarde, daqui da Agremiação Espírita Isabel, tá? Mas ela é uma pessoa já bem conhecida e querida, né? Então, ela vai trazer o estudo para a gente hoje. Valdívia, a palavra é sua. Boa noite. Então, boa noite a todos. Estou aqui agradecendo, né, pela oportunidade do trabalho, como foi dito aí na página. E, a bem da verdade, desta forma, é a primeira vez que eu vou fazer o estudo, né? Então, eu já, de antemão, peço desculpa por alguma falha, por alguma coisa, mas tem que começar, né? Então, eu agradeço primeiramente a Deus, obviamente, como sempre, a Jesus e a vocês, tá? Então, vamos começar o nosso trabalho de hoje. Pode botar, Soninha, por favor. Então, o trabalho de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 3 e 4, Consolador Prometido. Pode passar, por favor. Então, nós vamos ler e comentar um pouco o item 3. Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber. Não pode, porque a gente continua não percebendo. Porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Então, nós vemos aqui, nesses dizeres, nesses ensinamentos, que Jesus falou o quê? Que ele pediria ao Pai para que ele nos enviasse outro Consolador. Então, a gente vê aqui o seguinte, que aqui a gente pode ver que também Jesus é nosso Consolador. Então, ia mandar outro. Então, na verdade, nos trabalhos com o Pai, com Deus, tem vários espíritos já em condição de ser Consolador. E Jesus falou que ele ficaria eternamente conosco. Quer dizer, não sairia mais daqui.
conosco. Esse conosco é onde? Dentro de cada um de nós. E ele diz que é o Espírito de verdade, que o mundo não pôde perceber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, com relação a nós, ele disse que nós íamos conhecê-lo, porque ficará convosco, estará em vós. É isso que a gente tem que aprender, e eu realmente tenho aprendido muito nos estudos que temos feito, às quartas-feiras, em outros dias, que é tudo dentro de nós. Na verdade, Jesus não veio para criar coisa alguma fora de nós. As coisas que estão fora de nós são coisas materiais, e ele não veio para isso. Então, muitas vezes, até hoje, a gente se engana, pedindo a ele coisas materiais, achando que é através de coisas materiais que a mudança chegará. Não, a mudança chegará quando nós tivermos modificado. Cada um de nós, em particular, e também no coletivo. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, a gente vê que realmente, como hoje, nós já crescemos um pouquinho desde que Jesus falou isso. Quer dizer, quando ele falou isso, há 2000 anos atrás, muito mais agora até, né? A gente se habituou a falar 2000 anos. Mas, na verdade, nós já passamos dos 2000 anos. E nesse período todo, foi sendo nos enviado mensagem, estudo, e era justamente para a gente entender o que Jesus veio trazer para nós. Embora ele tenha falado, embora tenha explicado, mas ainda, muitas vezes, por parábolas, que nós não entendíamos. Mas agora ficou diferente, ele disse que seria diferente. Que o Consolador nos faria recordar tudo o que ele tinha dito. Porque, na verdade, nós nos perdemos, nós inventamos coisas, que, aliás, a gente gosta muito de fazer isso. De inventar, de fazer, cada um tem a sua ideia de acordo com aquilo que lhe interessa. Porque quando a gente faz isso, a gente não pensa no todo, a gente pensa no particular. Então, tudo isso, eu sei que estou me repetindo o estudo do Vanderlei, de todo mundo, mas porque é dessa forma que a gente vai aprendendo e realmente raciocinando e vendo que realmente o caminho é esse. Pode passar, Sônia, por favor. Aí é o 4. Esse capítulo é bem pequenininho, mas tem muita coisa para a gente pensar, estudar, refletir. Então, o 4. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o homem, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde,
ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Ele veio relembrar o que o Cristo disse. E o que esse disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, o que eu falei antes. Então, realmente, esquecemos, deixamos para lá, porque, na verdade, até hoje, nós temos que tomar cuidado com o materialismo. Porque, como diz, a gente vê, a gente está ali. Então, chama a nossa atenção. E nós temos que realmente raciocinar, pensar como espírito, que na realidade é o que nós somos. Sempre fomos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes. E para quê? Todos iguais, independente de raça, independente de onde estamos, como falou a mensagem primeiro, é ali, naquele lugar que nós devemos estar. Então, não adianta eu querer ficar pensando que eu queria estar em outro lugar, que eu não queria nascer naquela família, que eu fazia isso aí. Então, eu que já sou bisavó, já escutei isso muito, porque eu não queria. E me lembro uma vez Vera falando, você não queria, não. Eu não pedi, você não pediu, não. Você implorou. Nunca mais esqueci disso. Então, a gente não quer, a gente implora. Porque quando estamos na parte espiritual e a gente toma ciência do que foi a minha vida pregressa, gente, realmente, eu querendo me livrar disso, eu querendo aprender, eu imploro. Imploro realmente para renascer. E imploro para passar por um monte de coisas impressionantes que eles nem nos dão, porque a gente não vai conseguir. E o pouco que dá, pouquinho, a gente já está cansado, a gente faz isso e a gente reclama. Então, nós já estamos grandinhos, né? Já temos realmente, graças a Deus, algum conhecimento. Então, os ensinamentos que Jesus nos trouxe, foi esquecido ou mal compreendido, porque cada um de nós quis compreender de acordo com o quê? Com os seus interesses particulares. Pode passar, por favor. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, a gente vê, a gente que, graças a Deus, já começamos a entender isso, a sermos espíritos, a estudarmos, que realmente, como as coisas vão ficando mais claras. Porque vem nos ensinar o porquê e mostrar que os nossos sofrimentos
tem uma causa justa. Não é à toa. Porque, normalmente, eu já falei muito isso antes de ser espírita, por que comigo? É uma pergunta que eu acho que fica gravado na nossa mente, não sei, porque como se ouve as pessoas falarem, e eu fui uma que falei. Por que comigo? Porque eu não mereço. Porque eu sou tão boazinha, porque isso, porque aquilo, e por que eu tenho que passar por isso? Então, o Espiritismo vem nos mostrar que se nós estamos passando, é porque temos necessidade. E tem necessidade por quê? Para sofrer, para fazer? Não, para aprender. Então, eu gosto sempre, quando falo alguma coisa, uma palestra, um estudo, de mostrar a Terra realmente como uma escola. Quer dizer, eu me sinto mais à vontade. Por quê? Porque vejo, porque passei pela escola, porque estive lá. Então, a gente vai vendo que, à medida que o tempo vai passando, e nós vamos, de acordo com o nosso estudo, com o nosso entendimento, passando de uma série para outra, como coisas novas vão surgindo. Agora, depende do quê? Do nosso esforço. Porque se nós resolvermos irmos para a escola e não prestar atenção no que o professor ensinou, não fazer os trabalhos, ficar de brincadeira, preferir sentar nas últimas carteiras, e ali não é porque os últimos serão os primeiros, não. É porque os últimos serão os últimos e continuarão últimos. Porque a gente realmente faz isso. Ou a gente falta aula, ou a gente faz gazeta. Bom, não vou ficar dizendo uma série de coisas que vai dizer, está vendo como é que ela era? Pois é. Mas é bom que vocês digam, era, porque deixei de ser. E fui aprendendo, e isso, a bem da verdade, me facilitou o aprendizado, o entendimento da doutrina espírita. E também como é um hospital. Então, se a gente vai para o hospital, quem está no hospital? Pessoas necessitadas no hospital. E se nós estamos no hospital, é porque nós precisamos estar ali, passar por aquilo. E a gente tem aprendido, e hoje a ciência fala, que aqueles que passam com mais tranquilidade, com mais altivez, a gente vê pessoas passando por situações muito difíceis, muito. E eles têm aquela felicidade íntima. E eles conseguem realmente passar para os outros que ali estão. Me lembro, inclusive, e não sei falar assim, qual foi o livro, qual foi isso, não sei. Mas ficou gravado em mim. Então, que tinha numa enfermaria, e as janelas eram altas, tinham poucas, não eram muitos. Então, tinha um que estava perto da janela, e como ele passava, dizendo o que ele estava vendo lá fora. Então, o que ele via? Ele via que o sol tinha saído, ele viu que a chuva estava. Ele só contava coisas boas que ele via, mas ele contava para os outros que estavam lá. Quer dizer, ele via
mas não gravava só para ele, não guardava só para ele. Ele distribuía para todos que estavam ali. E chegou um dia e ele desencarnou. Assim como todos nós, vai chegar um dia que nós vamos desencarnar. E aí, todo mundo queria o quê? Quem ficou lá? Aquele lugar perto da janela. Que era para poder ver também o que ele via. Porque eles conheciam pelo que ele falava. E foram. E quando chegou lá, não tinha nada daquilo lá fora. Era um muro enorme. Ele não via nada, mas ele trazia aquilo dentro dele. Ele trazia isso da natureza, do que Jesus dava para ele, e, na verdade, para todos nós. E aí foi um espanto. Então, ele estava no hospital, mas mesmo ali naquele lugar, sofrendo, passando pelas intempéries que ele tinha que passar, ele conseguia levantar o seu íntimo e levantar o íntimo do outro. Pode passar, senhora, se for favor. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas, como alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? É complicado mesmo. Então, são bem-aventurados. Mas, como é que se eu não tenho um conhecimento, eu vou poder ser ditoso, feliz por sofrer, se eu não sei por que eu estou sofrendo? E muitas vezes a gente indevidamente fala, não devia ter esquecimento. Se não tivesse esquecimento, se eu soubesse o que eu fiz lá atrás, seria melhor. Eu fico com vontade de rir, porque não é nada para rir, não. Mas é que, na verdade, a gente não sabendo ainda faz essa encrenca, imagine se soubesse. Imagine que aquele meu filho fez e aconteceu comigo. Que a minha mãe, porque a gente sempre vai saber que os outros fizeram com a gente. Porque o que eu fiz com os outros, eu não quero nem saber. E até porque, se eu fiz, teve algum motivo. Então, eu tenho motivo para ser como sou, porque fizeram comigo. E eu não penso que os outros fazem comigo, porque eu também dei motivo. Então, a gente vai vendo como o Consolador, ele vai nos mostrando e fazendo tudo isso, e vai sendo, a bem da verdade, mais fácil da gente passar. Então, a gente vê que o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Porque estamos no planeta de expiação e de provas. Ainda estamos fazendo uma mudança. Eu não sei quanto tempo vai levar essa mudança, faço a menor ideia. Mas já está acontecendo. Então, nós, como bons espíritos que somos, temos que lembrar disso. Nos façamos força para sermos melhores. Uma coisa que eu costumo muito falar, e para mim mesmo, né? Digo como nós somos desobedientes. Como a gente não gosta de obedecer. A gente gosta de ser obedecido. A gente vê que hoje, nessa situação que estamos vivendo, com essa pandemia, a meu ver, quem é que tem uma autoridade maior para falar, para exemplificar, para nos dizer
o que nós devemos ou não fazer nessa ocasião? Para mim, é a ciência, é a área médica, que se não sabe ainda quase nada, sabe mais do que quem não é da área médica. Então, se não precisar sair de casa, não saia. Mas a gente sai. Porque eu preciso fazer o quê? Nada, preciso esticar as pernas. Estica a perna dentro de casa. Estica a perna no corredor, onde mora. Dá para esticar a perna, mas não. Então eu quero sair. Então o tempo está ótimo, esse sol. Eu preciso pegar sol. Precisamos. Mas numa hora de pandemia é para eu ir para um lugar que tem sol maravilhoso e tal, e ficar tudo junto, misturado. Aí daqui a pouco a gente está doente. Aí quem foi o culpado? Primeiro lugar, foi Deus. Porque afinal de contas eu não merecia aquilo. Então eu acho que a gente já está grandinho. É assim como a gente dizia, eu pelo menos dizia, para os meus filhos e netos pequenos, já está grandinho. Então não é mais para fazer isso, não é mais para usar chupeta, não é mais para fazer xixi na calça, porque você já está grandinho. E será que a gente também já não está grandinho para não fazer determinadas coisas? Então que a gente raciocine e pense nisso com a gente. Então o Espiritismo mostra que se nós estamos aqui, ainda estamos aqui, é porque nós temos necessidade de estar aqui. Então, o Espiritismo mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, é por isso, nós estamos passando por tudo isso, porque é necessário para nos curar. Não é por castigo. Deus não quer castigar ninguém, não interessa. Se tem castigo, nós mesmos é que nos castigamos. Ele não. Ele quer que todos nós fiquemos bem. Ele nos criou para isso. O homem, nesse caso, conhecendo o que o Espiritismo mostra, compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Então é isso. Quando a gente passa a entender, e a gente vê pessoas aí, irmãos nossos, né, que sofrem acidentes, perdem membros, faz isso, faz aquilo, e continuam, entendem, continuam levando a vida numa forma salutar, que dão exemplos para a gente, mas que, de repente, a gente não quer ver, não interessa. Então, a gente vê esses várias, né, na Paralimpíada, como a gente vê, como eles se superam, como eles vão em frente, e está todo mundo com um sorriso, todo mundo bem. E a gente murmurando, resmungando, reclamando de tudo que a gente tem. Então, é o caso de pensar. Então, eu acho que o estudo da doutrina espírita é realmente isso, para que a gente raciocine, haja com a razão. Então, isso é o que nós devemos fazer com a gente. O Espiritismo,
lhe dá fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Por quê? Porque a gente tem fé, mas é aquela fé robusta. Não é a fé quando está tudo bem, não. É quando encrenca. E agora encrencou. Mas eu continuo com fé. Porque sei que estou acompanhada, eu tenho Deus sempre do meu lado, Jesus disse que não nos abandonaria. Temos um anjo guardião ali, que junto da gente, que não vai mudar a situação, porque o que a gente quer, o que a gente pede? Ah, fulano está passando tão mal, que ele fique bom. E será que é para ficar bom? Será? Não. Seja feita a vontade de Deus. Jesus já nos ensinou no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Porque a vontade dele é o que é melhor para nós. Isso é que é. Quantas vezes, comigo já aconteceu algumas vezes, obviamente, que a gente quer alguma coisa e batalha por aquilo. Porque quando a gente quer, materialmente falando, a gente consegue. E a gente vai, e a gente faz e consegue aquilo. Depois que você conseguiu, você diz, ai meu Deus, que tragédia. Antes não tivesse acontecido. Não era isso. Eu era feliz e não sabia. Mas não. Aí queria porque queria. Então, que a gente pense nisso, que a gente tenha a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Então é isso. Essa certeza do que nós vamos, na verdade, encontrar depois, o que nos espera. E hoje, como nós temos exemplos de irmãos nossos que viveram aqui na Terra, que estiveram aqui, e eles vêm e nos dão o exemplo da vida deles, do que passaram. Quer dizer, eles vêm e nos trazem, através da mediunidade, o exemplo de vida deles, o que passaram, o que foram. Então, nós vamos ver em vários livros, mas a gente vê no Céu e no Inferno, quantos depoimentos, e de vários irmãos, de várias situações, em cada situação. Os felizes, porque tem aqueles felizes, mais ou menos, aqueles sofredores, são vários. Então, que a gente veja que são depoimentos, não vê como história, não, depoimentos que estão ali. Então, consegue, assim, passar para nós como exemplo, para que nós evitemos fazer, viver como eles viveram, para que a gente não venha a passar pela mesma situação. Pode virar, por favor. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem.
para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, está aí realmente aquilo que Jesus falou, que ele pediria ao Pai que mandasse um Consolador, que era justamente para que a gente, agora, um pouquinho mais velhos, pudéssemos entender o que ele falou naquela época, por parábolas. E nem tudo ele falou, porque nós não entenderíamos. Então, agora, a gente já sabe, através do Consolador prometido, que é o Espiritismo, de onde eu vim, para onde eu vou e por que eu estou aqui. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, nós devemos muito agradecer a todo instante, realmente, todos os dias, por essa doutrina maravilhosa, que nos esclarece, que nos mostra, e que nós possamos realmente aproveitar, aprender e apreender tudo quanto nós temos recebido. Pode passar, por favor. Então, eu deixei até aqui para o final, para botar, poderia ter sido lá na frente, né? Fiquei em dúvida. Então, a gente vê o seguinte: 3 revelações divinas. Moisés iniciou. Então, ele veio mostrar e trabalhar o Deus único. E a gente vê, vamos estudar na Bíblia, toda a situação, o que aconteceu. Ele veio, ele trouxe, ensinou, veio com o decálogo, que eram as leis de Deus. E o que aconteceu? A gente misturou tudo, porque tem a lei de Moisés também. Moisés lidou com realmente espíritos altamente ainda embrutecidos. Haja vista que ele levou 40 anos para atravessar o deserto. E era justamente para vir uma nova geração, diferente daquela que esteve lá, prisioneiro, escravo, revoltados, aquilo tudo. Então, por isso ele ficou lá esse tempo todo. E mesmo assim, quando ele já tinha trazido a ideia do Deus único, e no tempo que ele saiu e foi para receber as tábuas com os mandamentos, o que nós fizemos? Que não adianta dizer que são eles, não, nós. O que nós fizemos? Arranjamos o bezerro de ouro, pintamos e bordamos, ele lá recebendo as coisas, crente que a gente estava aqui, uma beleza, quietinho, já tínhamos conhecido, foi tudo para o espaço. Esses somos nós. Somos obedientes, que é obediência, é o que eu falei lá no início. Ainda não, por incrível que pareça. Ainda não conseguimos obedecer. Depois veio Jesus, com a sua mansinha, mostrando tudo, falando que aí a gente misturou as leis de Moisés com as leis divinas, com todo mundo. E ele veio e trouxe o quê? O amor. O amor. O amor a Deus. E o amor ao próximo. A todos nós. Uns para com os outros. Nós somos irmãos. Filhos do mesmo Pai.
sejamos provenientes do lugar que seja. Se é da África, se é da Europa, se somos indígenas, sejamos o que formos, somos irmãos, criadores do mesmo Pai. Adiantou? Não muito. A gente continuou arranjando confusão. Aí veio o Consolador prometido, que veio e começou a se manifestar, e a se manifestar em todo o planeta Terra. Em todos os lugares. Começou a acontecer as manifestações. E a gente costuma dizer que foi a invasão organizada. Porque tudo que vem da parte espiritual, que vem de Deus, é organizado. Tem a hora de acontecer, tem o momento. Avisa. A gente vê hoje o que nós estamos passando, como foi avisado que aconteceria isso, como já aconteceu no passado. E a gente esquece. Então está aí. E veio o quê? Esse realmente que codificou, que botou. Ele não inventou isso, ele codificou o quê? As informações que vinham do alto, que foi Kardec. Então, a gente vai ver as 3 revelações divinas: Moisés, Jesus e Kardec, Espiritismo. Pode rodar, por favor. A humanidade da era cristã recebeu a revelação divina em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça. O Evangelho, a revelação insuperável do amor. O Espiritismo, a sublime tarefa da verdade. Isso está no livro O Consolador, questão 271, pelo Espírito Emmanuel. Então, temos tudo aí, tudo às nossas mãos. Pode virar, por favor. E aí eu trouxe uma outra mensagem do livro Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então, cada mensagem, cada capítulo do livro é alternado. Quem deu a mensagem, o espírito foi o Emmanuel, que psicografou, foi Francisco Cândido Xavier. E outro, eles repartiram, par e ímpar. Foi psicografado pelo Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Pode virar, por favor. Facho libertador. É a mensagem. Evangelho, capítulo 6, item 4. Encerrando o nosso estudo. O Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Então é isso que, na verdade, o Espiritismo nos faz. A nossa libertação das coisas que ainda existem dentro de nós, para nós nos libertarmos disso. Rompe os limites
que lhe circunvalam o planeta, em forma de horizontes, e descortina-lhe a visão do universo, povoado de mundos inumeráveis, rasgando a venda de ilusão que lhe empana a ideia da vida. Então, como a gente já começa a ver, diferente o horizonte. Quando a gente vê hoje, através da ciência que nos mostra, como tudo é perfeito na natureza, como os planetas giram, e quantos tem. Houve uma época que nós achávamos que éramos só nós. E toda essa maravilha, que já se descortinava alguma coisa, não tinha ninguém. Éramos só nós. Vê como nós somos egoístas e tudo, nós somos ainda muito terríveis. Mas aí a ciência foi trabalhando e foi mostrando. E hoje, como a gente vê através de tudo isso que nos é mostrado, a visão do universo, com esses mundos inumeráveis, então vai tirando a nossa venda de ilusão. Pode rodar, senhor, por favor. Funde as grades da incompreensão, entre as quais se acredita cobaia pensante em vale de lágrimas, e fala-lhe da justiça perfeita e da bondade incomensurável do Criador, que concede oportunidades iguais a todas as criaturas, nos planos multiformes da criação, extirpando a cegueira que lhe obscurece o entendimento e ensinando-lhe a reconhecer que deve a si mesmo o bem ou o mal que lhe repontem da senda. Então ele nos mostra. É o que? Vem o bem, fomos nós que trabalhamos por aquele bem. Vem o mal, também deve a nós mesmos. Não botar culpa em ninguém. E principalmente em Deus, que é o primeiro que vai levar a culpa. Então não é isso, somos nós. Ele vem justamente tirar essa venda dos nossos olhos. Tirar, sair dessa incompreensão que a gente se acredita uma cobaia pensante em vale de lágrimas. Olha que horror. Então nós não somos cobaia de nada, somos cobaia de nós mesmos. Pode rodar, por favor. Parte as grilhetas de sombra que lhe encerram a inteligência em falsos princípios de maldição e favor, impropriamente atribuídos à excelsa providência, e oferece-lhe o conhecimento de reencarnação do espírito em aperfeiçoamento gradativo na Terra ou em outros mundos. Que maravilha! Então, se amanhã nós não pudermos, por culpa nossa mesma, voltar à reencarnação na Terra, tem outros mundos. Não vai faltar lugar para ninguém. Tem um lugarzinho para nós em qualquer lugar que seja. Deus é Pai. Não vai nos deixar ao léu. Não deixa. Podes crer que o lugar está reservado sempre para nós. Neste planeta ou em outros. Para que continuemos a evoluir, a aprender e a evoluir. Pode virar, por favor. Derrete
as algemas de tristeza que lhe aprisionam o sentimento, na tenebrosa perspectivas de eterno adeus perante a morte, e clareia-lhe o raciocínio na consoladora luz da sobrevivência para além da estância física. Então, como é bom a gente saber isso. Não existe adeus após a morte. Então, aqueles que nos antecederam a pátria espiritual continuam vivos, não viraram santos, continuam sendo o que foram aqui. E um dia nós nos encontraremos, porque isso é o desígnio de Deus. Então, que beleza! Então, nós não temos que nos desesperar, que sofrer, doer, dói. E dói, pode passar o tempo que for. Se você lembra, se você faz, dói. Mas só dói. E passa. E você pede por ele, sabe que está bem, ele ou ela, né? Tudo bem. Solucionando em cada um de nós os problemas da evolução e do ser, da dor e do destino, o Espiritismo é o facho libertador, desatando correntes de angústia, demolindo muralhas de separação, eliminando cláusulas de pessimismo e abolindo cativeiros de ignorância. Então, vê como ele nos liberta, como nós vamos ficando diferentes, como nós pensamos diferente. Agora a gente tem que viver isso. Não é só ler aqui, estudar e fazer, e na hora que vem uma tragédia, que vem uma confusão, lá se foi tudo o evangelho para o alto. Subiu o evangelho. Não sei mais nada, aconteceu mais nada, não entendo mais nada. Não. Agasalhemos isso dentro de nós. Vamos ver que a nossa vida vai ser muito melhor. Para isso nós fomos criados. Pode virar, por favor. Se te encontras, quanto nós, entre aqueles que tanto recebem da nova revelação, perguntemos a nós mesmos o que lhe damos em serviço e apoio, cooperação e amor. Porque, sendo o Espiritismo crédito e prestígio de Cristo, entregues à nossa consciência endividadas, é natural que a cota e o rendimento que se relacionem com ele seja responsabilidade em nossas mãos. E a gente vê aqui como Emmanuel fala, se te encontras, quanto nós. Então, ele também se envolve, quanto nós, quanto ele também. Entre aqueles que tanto recebem, e vamos ser verdades, quanto recebemos do Espiritismo, do Consolador. Então, a gente tem que perguntar a nós mesmos, o que nós estamos fazendo com isso que nos foi colocado nas mãos? Como estamos transmitindo? Em primeiro lugar, como estamos vivendo, estamos fazendo, e como a gente está transmitindo, porque nós temos tudo isso em nossas mãos. E é isso, meus irmãos. Terminei, então, que isso realmente tenha valido para que a gente guarde, para que a gente tenha dentro de nós, e vamos ter a certeza que com isso nós viveremos bem melhores. Que assim seja.